Pronto, primeira coisa aqui, né? Entrei na minha sala, vou ativar a edição para poder trabalhar nela. Feito isso, eu vou cá embaixo e vou criar a atividade questionário. Tá aqui em cima, né? Questionário, passou. Isso, questionário. Então, o módulo de questionário permite ao professor criar e configurar testes de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, correspondência e outros tipos de perguntas. Cada tentativa é corrigida automaticamente e o professor pode optar por fornecer feedback ou mostrar as respostas corretas, ok? Então, vou acrescentar o questionário à minha plataforma. Beleza. Então, vou colocar aqui, por exemplo, como título, né? O título da atividade. Vou botar questionário, certo? Dá só questionário, ok? E aqui eu vou colocar assim, questionário, pesquisa TTLS, tá? Posso até mandar exibir isso aqui. Isso aqui é a descrição. Poderia ter colocado uma descrição aqui mais organizada e tal, mais bonitinha, apontando para a atividade questionário ali e mandar exibir na página principal, né? Mas vocês já sabem fazer isso, eu não vou gastar tempo com essa preocupação. Esse Moodle novo tem essa ferramenta aqui para você expandir tudo, né? Você expande todas as configurações, ou você pode contrair tudo. Contrai tudo. Esse é um recurso do Moodle novo, do Moodle 2.5, que ficou bem interessante. Vou expandir tudo aqui, deixar tudo expandido. No campo duração, você pode configurar um escopo de tempo no qual, né, a atividade questionário vai ficar disponível para o aluno realizar, responder as questões. Eu não vou definir esse escopo de tempo, tá? Mas eu vou optar aqui por ativar um tempo limite que o aluno vai ter no máximo para fazer a atividade. Então, vamos supor que vocês queiram que eles executem esse questionário numa aula presencial no laboratório de informática. Uma avaliação mesmo que vocês querem fazer com o aluno. Então, vocês podem definir aqui, já que é um tempo limite que vocês vão ter lá no laboratório, vocês podem definir aqui, por exemplo, 30 minutos, que é o tempo máximo que eles terão para responder o questionário. O que vai acontecer se eles não responderem esse questionário nesse tempo? Aí você define isso aqui, ó. Quando o tempo expirar, o que vai acontecer? A tentativa é enviada automaticamente, ou seja, aquilo que ele tiver respondido vai ser fechado, ele não vai poder mais responder nada, e o que ele tiver respondido vai ser automaticamente enviado para o sistema. Ok? A tentativa será enviada automaticamente. Uma outra opção há um período de carência no qual a tentativa pode ser enviada, mas não é possível modificar questões. Ele não pode mais fazer nada no questionário, ele vai ter apenas mais um tempo que você vai definir para que ele envie o que ele fez. Se eu fizer essa opção, eu posso definir então qual é esse período de carência. Um dia, 1 hora, 10 minutos, por exemplo, vou botar aqui 10 minutos. Então, depois que terminar o tempo, ele vai fechar, ele não vai mais poder responder nada, ele vai ter 10 minutos para enviar o que ele fez, tá? Para enviar o questionário completo que ele tenha feito para lá, para o sistema, ok? Pronto, quanto a notas, não categorizados, eu não tenho categoria de notas, eu vou permitir que ele faça 2 tentativas, ele vai ter 2 tentativas para responder esse questionário, e o método de avaliação vai ser pela média. Na primeira tentativa ele tirou 8, na segunda tirou 10, vai ficar com a média dessas 2 tentativas. Ordem da pergunta.
é um recurso interessante do questionário embaralhar automaticamente as questões. Então, na primeira tentativa, as questões vão aparecer numa ordem, numa segunda tentativa, ela já vem numa outra ordem completamente diferente, para evitar que o aluno decore a sequência. Então, por exemplo, a questão que era número 1 vai ser a número 7, a 2 vai ser a número 1, a 3 vai ser a número 8. Então, vem tudo embaralhado. Você pode também definir aqui quantas perguntas vão aparecer por página. Então, no caso, eu vou deixar aqui para que sejam 2 perguntas por página. Então, quando ele abrir o questionário, vai aparecer 2 perguntas na mesma página. Se tiver uma terceira pergunta no questionário, ele vai então ter que abrir uma outra página, ele vai dar continuidade, e aí vai abrir uma outra página com aquela questão que falta. E assim vai. Se tiver 3, 4, 5, vai ser sempre 2 por página. Método de navegação. Tem a opção de ser livre ou tem a opção de ser sequencial. No caso de livre, ele escolhe a pergunta que ele quer responder. Eu vou deixar sequencial aqui. Tá? Vai começar da pergunta 1 até a última pergunta que estiver disponível no questionário. Compreenderam até aí? Tranquilo, né? Comportamento da questão. Ó, aqui é o comportamento das perguntas. Aqui já é o comportamento da questão. Nesse comportamento da questão, eu vou mudar as questões, ou seja, as respostas a cada tentativa. Então, uma pergunta de múltipla escolha, que tem a letra A, B, C, D, tá? Numa primeira tentativa está lá. Na segunda tentativa, o que era a letra A vai ser letra C. O que era a letra C vai ser letra B. Vai vir embaralhado também. Como se comportam as questões? Aqui, gente, eu costumo deixar feedback adiado, ou seja, ele vai responder todo o questionário, vai enviar o questionário, e só depois que ele enviar é que ele vai receber, ele vai ver o feedback do questionário. Quantos ele acertou, quantos ele errou, tá? Mas você pode ter um feedback imediato também. Na medida em que ele vai executando a questão, ele vai recebendo uma notificação se ele acertou ou se ele errou aquela questão. Ok? Então, você tem essas possibilidades aí. Eu vou deixar feedback adiado. Cada tentativa se baseia na última, ou seja, se você disser que sim, aquilo que ele acertou já vai vir marcado. Só vai estar para ele marcar diferente o que ele errou. Se a segunda tentativa se basear na primeira. Vou deixar não aqui, para cada tentativa ser completamente nova, ele tenha que fazer tudo de novo, tá ok? Quanto às opções de revisão, eu não altero esses feedbacks todinhos aqui não, deixo do jeito que está. Normalmente eu mantenho essa configuração. Quanto à visualização, é interessante mostrar a fotografia do usuário, eu acho legal. Mostra a fotografia. Quanto às casas decimais aqui, eu coloco só uma casa decimal, certo? E as casas decimais na avaliação da pergunta, eu mantenho o mesmo padrão da avaliação geral. Então, se eu definir aqui que é uma casa decimal para o geral, a avaliação da pergunta também vai ser uma casa decimal. Mostrar blocos durante as tentativas do questionário. Normalmente, o que diz aqui? Ó? Se ativado sim, então será mostrado o bloco normal durante a tentativa de questionário. Eu deixar aqui não vou ativar esses blocos não. Restrições extras nas tentativas. Eu posso também colocar uma senha para acesso ao questionário, tá? Definir uma senha aqui para o aluno acessar o questionário, tá? E eu posso também requerer um endereço de rede para que eu identifique a máquina que o aluno está e tal.
Enfim, eu posso definir uma série de configurações aqui mais específicas ligadas à questão da segurança e de um controle mais efetivo para a realização do questionário, tá? Feedback geral. Esse feedback geral é o feedback que lhe será apresentado depois de tudo corrigido. Então, se ele tiver o limite de 100%, ou seja, ele acertou tudo, qual o feedback que ele vai receber? Excelente. Excelente. Você acertou tudo. Parabéns. Ok? Se ele tiver um limite de notas aqui entre 100 e 70%, então ele vai receber que feedback? Muito bom. Você conseguiu. Muito bom. Você conseguiu atingir a nota para aprovação. Se eu colocar aqui o limite, 40%, ou seja, de 100 a 70 é excelente. De 70 a 40, tá certo? De 70 a 40 é muito bom. São os exemplos. Vou botar aqui. Por favor, estude outra vez o trabalho dessa semana. Tá? E 1%, ou seja, de 40 a 1. Você ficou muito abaixo do esperado. Só isso. Ok? Eu posso ainda acrescentar outros feedbacks, se fosse o caso, que aqui eu esgotei, né? Aqui no caso é 1%. Eu esgotei todas as possibilidades, então não é o caso aqui, tá? Vou mostrar as configurações comuns aqui, eu vou mostrar. Como é uma atividade avaliada, eu vou colocar aqui uma identificação, questionário 05, pronto. E eu vou deixar aqui em nenhum grupo, tá? É uma atividade de avaliação individual. Vou salvar, ok? E vou mostrar aqui. Vou fechar aqui minha videoaula, porque certamente não vai dar para gravar toda ela. Então eu vou dar um stop aqui.